Hoje a gente vai falar sobre o Cordeiro Pascal, né? O que significa esse Cordeiro, por que Cristo é chamado de Cordeiro, e entender de onde vem a Páscoa, né? A gente está nessa semana aí, chama de Semana Santa, começa hoje e termina no próximo domingo com a ressurreição de Cristo. Então a gente vai ver um pouquinho de onde vem a Páscoa, por que vem esse nome Páscoa, e entender um pouquinho como isso se aplica à nossa vida hoje, o que a gente tem a ver com isso hoje, né? Algo que aconteceu há tanto tempo atrás, porque isso tem influência nas nossas vidas hoje, né? E eu gostaria de começar lendo esse texto, que vai ser o nosso texto base aí, para tirar 3 implicações para nossas vidas. Romanos 6, de 4 a 9, diz assim: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, eu destaquei algumas palavras aqui, a gente vai ver essas 3 implicações, né, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, e ele morreu para que a gente pudesse viver uma nova vida unida com ele, para que a gente não precisasse mais ser escravo do pecado e para que a gente pudesse ter uma esperança no futuro, né, que com ele a gente foi crucificado, com ele a gente também vai viver, e a gente entende que a morte, então, não é o fim, porque Cristo venceu a morte, né? E a gente, então, começar um pouquinho lá de trás, né, como eu falei, de onde vem a Páscoa, e o texto chave onde Deus institui a Páscoa ali com Moisés é Êxodo 12 de 1 a 20, né? Ali vai contar a história que o povo estava escravo do Egito há mais de 400 anos, e Deus então levanta Moisés para libertar o povo, né? E a gente conhece a história das 10 pragas, e a Páscoa então é instituída um pouco antes da última praga, da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, né? De todos os animais e de todos os homens, né? Os primogênitos ali do Egito. E Deus então institui a Páscoa ali, e ele fala com Moisés para que eles pudessem celebrar a Páscoa. E a Páscoa, então, esse nome Páscoa vem do termo Pesach, que significa passar por cima, né? E ali, então, Deus fala para Moisés, naquela noite vocês vão... Ele contou, né, para Moisés o que ia acontecer e falou, deu a ele falando como vocês vão ser livres, né? Porque eu vou mandar o anjo para poder exercer justiça ao povo do Egito ali, né, ao faraó que estava escravizando o povo, porque as 10 pragas, depois, né, se a gente pode estudar, as 10 pragas têm a ver com os deuses e ídolos que eles tinham ali, né? Então Deus manda cada praga meio que para confrontar cada ídolo que eles tinham, né? E, e quando Deus fala para Moisés, ele escolhe um animal, e o animal escolhido tinha que ser um cordeiro, né? E por daí que vem essa ideia da Páscoa e do cordeiro, porque eles tinham que escolher um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro tinha que ser passado nas portas. E assim o anjo saberia as casas às quais essa condenação, né, essa sentença de justiça não seria aplicada nessas casas, porque essas casas teriam essa marca, que era o sangue do cordeiro colocado nas vigas das portas, né? E aí ele fala que naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aí ele diz que o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Aqui vem a ideia da palavra passar por cima, Páscoa, né? Que ele vai passar por essas casas que já tem a marca do sangue. E aí ele fala: a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, a Páscoa era essa comemoração, essa celebração do povo de Deus, da libertação da escravidão do Egito, né?
Então, eles celebravam isso, eles celebravam 7 dias, eram 7 dias de festa, celebrando essa libertação, né? Então, a Páscoa celebra esse momento chave na narrativa bíblica, onde Deus traz justiça sobre o povo, sobre o mal, mas também ele mostra a sua misericórdia ao prover um substituto, né? E ali ele já dá esse sinal de que, através do sangue, aquele povo, através do sangue de um cordeiro, o povo seria liberto, né? E esse foi o sinal, o sangue de um cordeiro puro, sem defeito. Eles não foram poupados porque eles eram melhores, né? O anjo não parava na porta ali, pegava uma lista e falava: ah, você deu o dízimo? Ah, tá, beleza. Ah, você fez isso? Tá, beleza. Ah, você fez aquilo? Não, ele passava e via o sangue, e sabia que aquela casa já tinha feito o sacrifício já havia sido feito naquela casa. Através do sangue do cordeiro, eles foram libertos. Não é porque eles eram melhores, não era porque eles eram mais bonitos, e ali também a gente já vê esse símbolo de fé, porque Moisés falou para o povo fazer isso, e o povo tinha duas escolhas. Moisés está louco, né? Deus não vai matar os primogênitos, ou crer e passar o sangue ali e serem salvos pela fé, de que o sangue livraria a casa deles, né? Eles não tinham outra certeza. Moisés falou para eles e eles tinham que ter fé nisso. E eles tiveram fé, e aqueles que mataram o cordeiro e passaram o sangue nas portas foram libertos. Não porque eles fizeram alguma coisa especial, não porque eles eram melhores do que o outro povo do Egito, mas por causa do símbolo, né? Por causa desse sinal do sangue do cordeiro, né? E é importante lembrar que todo esse contexto, né, da Páscoa e do cordeiro e do sangue, ele apontava para o futuro, ele apontava para algo que viria, né? Ele era somente um símbolo de algo que aconteceria, né? Assim como foi com a história de Abraão e Isaac, né? Que a gente conhece, que é em Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão, fala: Abraão, eu quero que você entregue seu filho para mim, né? Quero que você sacrifique seu filho para mim. E aí, no caminho ali, indo para o monte do sacrifício, Isaac então pergunta para o pai, fala: pai, as brasas, a lenha, estão tudo aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E ali então aparece também o nome de Deus pela primeira vez, Jeová Jireh, que significa Deus proverá. E ali então Abraão fala para Isaac, fala: Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. E ali também é esse sinal, é esse símbolo apontando para um cordeiro que viria, apontando para algo que aconteceria no futuro, de que Deus libertaria através de um cordeiro, né? E a gente poderia ver outros textos, a gente vai ver ao longo aqui hoje, né? Alguns outros textos falando sobre isso, porque todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Ele mostra que de alguma forma viria esse cordeiro perfeito, que faria um sacrifício de uma vez por todas, por toda a humanidade, né? Então ele mostra esse sacrifício, esse cordeiro que viria. Então todo o Antigo Testamento a gente vai lendo e a gente vai vendo que ele está apontando para um sacrifício e para alguém que viria, né? E para algo que viria, né? Então a gente vai ver aqui três implicações, né, daquele texto. Primeiro que eu falei, a libertação, a nova vida e uma esperança, né? Então, às vezes a gente pode perguntar, mas o que que isso tem a ver comigo, né? Isso aí aconteceu lá atrás, tanto tempo, né? O que que isso tem a ver com a gente hoje? O que que todo esse acontecimento, todo esse sacrifício, tudo isso, essa questão do cordeiro, o que que isso tem a ver com a gente, né? Então a gente vai ver esses três pontos aqui, né? E aí a primeira pergunta que a gente pode fazer é: fomos libertos do quê? Né? Lá no Egito, o povo foi liberto da escravidão, né? Eles foram escravos por mais de 400 anos. E Deus libertou eles da escravidão do Egito e leva eles então para a terra prometida e liberta eles ali. Mas e a gente, né? O que que a gente tem a ver com isso? Então, a gente não é escravo, né? A gente pode falar: mas eu não sou escravo, né? Então a gente foi liberto do quê, né? Mas aí, se a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que a gente é pecador, né? E a gente vê que essa libertação hoje não é mais da escravidão humana, digamos assim, mas é da escravidão do pecado, né? E nossos pais pecaram. Em Gênesis 3, a gente vê a queda da humanidade quando o homem tenta ser igual a Deus, tenta ser independente de Deus, e a gente vê que ali acontece a queda e entra o pecado no mundo, e ali Deus já provê o substituto e já fala do substituto que, que viria, né? No próprio Gênesis, na queda, a gente já vê isso, a gente vê que Cristo não foi o plano B de Deus, né? Cristo não foi: Deus estava lá e aí o homem pecou e falou: e agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um jeito. Não,
tem um versículo que a gente vai ler mais para frente que fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, né? O Cristo não foi o plano B de Deus. E em Gênesis 3:15, logo depois da queda, já diz assim o texto, né? Deus já falando para a serpente, ele fala: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aí eles chamam isso de a raiz do evangelho, que ali em Gênesis 3:15 a gente já tem proclamado o evangelho de que um descendente da mulher viria, né? O Messias, que é o descendente dessa mulher, ele viria e esmagaria a cabeça da serpente, né? E todo esse relacionamento que foi quebrado, né? No pecado, relacionamento tanto com Deus quanto com o próximo, quanto com a criação, né? Esses três aspectos do relacionamento nosso foi quebrado, né? E aí Deus ali no Gênesis 3:15 já fala que a partir do descendente da mulher esse relacionamento seria restituído, né? Ele viria resgatar os pecadores e trazer vida eterna, restabelecendo esse relacionamento, essa comunhão que havia sido quebrada ali. Em Romanos 8:2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, do que a gente foi liberto, né? A gente foi liberto do pecado e da morte, né? Todos esses rituais, sacrifícios diários que eram feitos lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, ele não resolvia o problema, né? Porque eram feitos vários sacrifícios e todos os dias eram feitos sacrifícios, mas ali também era um sinal, um símbolo, apontando para algo que haveria de acontecer. E a gente vê que o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, suficiente e definitivo, né? Não precisa de outro substituto, não precisa de outro sacrifício. Foi um sacrifício único, mas ele foi perfeito, ele foi suficiente, ele foi definitivo. Então, por isso que Cristo morreu uma só vez, né? E foi isso suficiente tanto para aqueles que viveram antes de Cristo, quanto para nós que vivemos depois, né? E outro texto do Antigo Testamento que apontava para Cristo é Isaías 53, que diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, esse aqui é o profeta Isaías, muitos anos também antes de Cristo, profetizando e falando desse cordeiro que viria e queria levar sobre ele os nossos pecados e queria libertar o povo não mais de uma escravidão de um rei ou de um faraó, mas da escravidão do pecado. Ele iria levar sobre ele os nossos pecados, né? E é engraçado que em Atos 8, no Novo Testamento já, tem uma história de um eunuco que estava lendo exatamente essa passagem, né? E diz que ele estava lendo ali e ele ficou meio assim, e aí Filipe chega e fala assim: você entende o que você está lendo? E ele fala: como que eu vou entender, né, se ninguém me explicar? E aí ele fala: me diga. Ele estava lendo exatamente essa passagem que a gente acabou de ler, e ele fala: o profeta está falando de quem? Está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E aí então Filipe começa a explicar a partir daquela passagem e anuncia as boas novas de Jesus. Fala: ei, Jesus já veio, né? Esse que o profeta está falando já veio, é Cristo. E aí o eunuco então é batizado e ele então recebe essa nova vida em Cristo, porque ele creu que Cristo veio, né? E o texto chave, né, também desse que mostra esse cordeiro, né, é João 1:29, onde João Batista finalmente, quando é o último profeta, ele chega e fala assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E esse versículo é muito conhecido e ele é meio que o centro ali do evangelho, né? Falando que finalmente João Batista falou: chegou o Cordeiro, né? Todos os outros profetas e todo o Antigo Testamento aponta para esse Cordeiro que viria, e João Batista então pode falar isso, pode chegar e dizer: eis o Cordeiro de Deus. Vejam, chegou o momento, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chegou. E aí a gente pode perguntar, né? Ah, mas como que ele
tira o pecado do mundo, né? E aí o texto de 1 Pedro vai dizer isso: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então a gente vê aqui esse paralelo, né? Assim como para libertar o povo de Israel lá atrás, lá em Êxodo, o sangue de um cordeiro foi necessário. Assim também hoje, para a gente ser livre do nosso pecado e ser livre da morte, foi o mesmo preço. Foi o preço de sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeito, né? Esse preço não foi comprado, como diz aqui, com prata nem com ouro, mas foi o preço de sangue. Porque Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, o sangue era requerido de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Por isso que a gente vê que Cristo veio e não só morreu, mas Cristo veio e viveu, e diz que ele cumpriu toda a lei. Por quê? Porque ele precisava ser sem defeito, sem mancha. E ele foi perfeito e viveu uma vida perfeita e cumpriu toda a lei, porque ele precisava ser esse cordeiro que era perfeito. Por isso que ele foi perfeito, né, para oferecer um sacrifício que foi perfeito, aceitável, e derramou o seu sangue, entregou o seu próprio sangue, né? E a gente vê que se o sangue de um animal, de um cordeiro lá atrás, pôde libertar toda uma família, imagina o sangue de Cristo, né? O que que o sangue de Cristo não pode fazer? O sangue do próprio Deus, que se fez carne, né? Como a gente cantou ali nessa música muito bonita, e esse cordeiro que foi entregue, né? Derramou o seu próprio sangue, sua própria vida, para que a gente pudesse ser liberto, não mais de uma escravidão de um povo, mas da escravidão do pecado, e a gente pudesse ser livre para viver uma nova vida, né? E esse Jesus, então, é esse Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E como a gente falou, diferente dos sacrifícios lá diários, o sacrifício de Cristo ele foi perfeito, suficiente e definitivo, né? Não precisa de outro sacrifício. Ele foi oferecido um sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9:28, né? Fala que esse Cristo que veio, ele vai voltar, mas agora para trazer salvação, né? Como nosso libertador. E aí a segunda pergunta pode ser: ah, tá, mas a gente foi liberto para quê, né? Para que a gente foi liberto? Para que tudo isso, né? A gente foi liberto do nosso pecado, eu entendi, mas para quê? Né? Para ter uma vida melhor? Não, né? A gente não foi liberto para ter uma vida melhor, mas Jesus morreu, Cristo morreu em nosso lugar para nos dar não uma vida melhor, mas para nos dar, como a gente viu no texto, uma nova vida, né? Porque às vezes a gente acha que a gente fala, vem para Cristo que sua vida vai melhorar. Não, o evangelho em nenhum momento ele diz que a gente vai ter uma vida melhor. Ele diz que a gente vai ter uma nova vida. Ele diz que a gente precisa ser crucificado com Cristo, ou seja, a gente precisa morrer para nascer de novo, né? Não é um jeitinho. Jesus não vai consertar e nos dar um jeitinho na gente, não. Ele vai nos dar uma nova vida, né? Ele morreu para que a gente também morresse para nós mesmos e pudesse ressuscitar com Ele para uma nova vida. Então, a gente tem visto muitas vezes, né, sendo pregado e na internet aí hoje em dia falando que Jesus vai te dar uma vida melhor, vem para Jesus, sua vida vai melhorar. Não, não vai melhorar, sua vida vai ser outra vida, né? As coisas, como diz o versículo, as coisas passadas já foram. Eis que tudo se fez novo, é uma nova vida, não é uma vida melhor, né? Mas nós somos libertos, nós somos salvos para quê? Para uma missão, né? Deus nos salva, Deus nos chama para uma missão. E ele, então, quando liberta o povo lá do Egito também, ele chama o povo para uma missão. Ele não simplesmente liberta para, vamos criar um clubinho aqui então, para a gente ser melhor, mais bonito, o povo, né, santo aqui, e a gente não se mistura com os outros. Não, pelo contrário. Ele nos chama e nos separa e nos salva para que a gente possa ser agora esse meio de salvação também, que através de nós a gente seja sal, a gente seja luz e a gente possa levar também essa mensagem de salvação, de libertação, de nova vida para outras pessoas, né? E não é para nos sentir vaidosos ou melhores que os outros, mas para sermos essa vitrine diante das outras pessoas, né? Que ao ver o nosso relacionamento especial com Deus, as pessoas não sejam excluídas, mas convidadas a aproximar-se e desfrutar desse mesmo relacionamento que a gente tem com Deus,
Então, que no nosso modo de viver, no nosso dia a dia, né, a nossa forma de viver em meio a essa pandemia, a tudo isso que está acontecendo, que as pessoas, ao olhar para nós, elas possam ser não excluídas, mas sejam convidadas também a fazer parte desse povo, a fazer parte dessa nova aliança no sangue de Cristo, dessa nova vida, falar para essas pessoas que existe esperança, que falar para essas pessoas que a gente pode ser liberto do nosso pecado para uma nova vida, né? A gente foi liberto para libertar outras pessoas, para levarmos essa libertação a outros que são escravos do pecado, né? E como a gente faz isso, né? A gente pode fazer isso através dessa nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5:17 diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." Então, Paulo está falando aqui que Cristo nos salvou e ele nos deu um ministério. Ele não nos salvou simplesmente para, agora sou salvo, tranquilo, vou deitar em paz aqui e deixo o mundo se acabar lá. Não, ele nos salvou para uma missão. Ele nos salvou e nos reconciliou com Deus. Que a gente falou, né, no jardim, o pecado nos separou de Deus. E Cristo morreu para que esse relacionamento pudesse ser restaurado. E agora nós temos esse ministério de reconciliação. Nós temos essa missão de levar essa mensagem, essa boa nova para outras pessoas, para que outras pessoas também possam se reconciliar com Deus. E tem uma frase que eu achei interessante que diz que nosso maior dever na vida é descobrir a vontade de Deus para nós, em seu plano, e obedecê-la. Então, quando a gente entende essa vontade de Deus para a nossa vida e a gente obedece, a gente está vivendo essa nova vida em Cristo, né? A gente está vivendo a missão que Ele nos chamou para viver, porque Ele não nos salvou para a gente ser melhor que os outros. Ele nos salvou para que a gente pudesse ter essa missão de reconciliar outras pessoas com Deus, né? A gente foi, um professor nosso falava essa frase, né? Que a gente foi adotado por Deus para adotar, né? Que a gente possa entender essa nossa missão hoje aqui, onde Deus nos colocou, que a gente foi adotado para adotar. Então, a nossa missão é viver e pregar o evangelho onde Deus nos colocou, levar essa boa nova para aqueles que estão sofrendo neste momento, né? Para aqueles que estão passando dificuldades nesse momento, que a gente possa levar essa esperança, mostrar para eles que existe essa esperança em Cristo, né? Que eles não precisam se desesperar. E o Evangelho declara que não importa quão dedicados e devotos sejamos, não somos capazes de salvar a nós mesmos. O que Jesus fez foi suficiente, que a gente possa lembrar disso também, né? Que não é por nosso mérito, não é por aquilo que a gente fez como povo lá no Egito, era simplesmente porque eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Que a gente possa se lembrar disso, que não é por nosso esforço, não é porque a gente cumpre algumas tabelinhas, algumas coisinhas, que a gente vai ser aceito, ou, não, meu pecado é muito grande, né? Não, você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz, não tem como eu ser liberto, mas não, fala que o sacrifício e o sangue de Cristo foi suficiente, né? Como a gente viu, se o sangue de um cordeiro, de um animal, foi suficiente para salvar tantas famílias, você imagina o sangue de Cristo, que é o próprio Deus encarnado, né? Ele é suficiente para limpar qualquer pecado. E não é por nosso esforço, não é por aquilo que a gente faz, mas é por aquilo que Cristo fez, né? E isso é legal, olhar para o Velho Testamento e para o Novo Testamento e entender que tudo é uma história só. Tudo tem a ver com Cristo. Tudo fala de Cristo. É uma Bíblia, a Bíblia é um livro só, né? É uma história só que conta a história de Deus, Deus em missão, reconciliando consigo o mundo, né? E da mesma forma que no Antigo Testamento o povo, eles eram salvos através da fé de que Cristo viria, nós somos salvos pela fé de que Cristo veio, né? Essa é a única diferença. Às vezes a gente quer separar e falar, lá era lei, aqui é graça, mas não. Velho Testamento é lei e graça, Novo Testamento é lei e graça. Porque se fosse só lei, Deus teria matado Adão e Eva já quando eles pecaram. Mas ali Deus usou de graça e falou, através da sua descendência, já apontando para Cristo, virá um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E depois a gente vê lá em Apocalipse que Deus, quando ressuscita, ele esmaga a cabeça da serpente, né? E ele vence a serpente, ele vence então a morte. E essa é a nova, essa é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia do Evangelho, de que Deus veio e a gente precisa ter fé. Assim como no Antigo Testamento eles tinham fé de que Jesus viria e eles eram salvos pela graça de Deus através dessa fé, nós também somos salvos pela fé. Se a gente crê que Cristo veio, Cristo morreu e ressuscitou, né, em nosso lugar. E como eu disse, né, ele não veio para nos dar uma vida melhor, mas ele veio
para nos dar uma nova vida, né? E tem uma frase do Paul Washer que diz: Jesus não é esse pequeno acessório que você coloca em sua vida para torná-la melhor. Ele é toda a sua vida, né? Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se a gente não estiver nele, a gente está morto em nossos delitos e pecados, né? Como diz a palavra. Se a gente não está nele, a gente não tem vida, né? E a gente não vai para o Evangelho ou para Cristo, como a gente falou, para ter uma vida melhor, né? Jesus não é esse acessório para a gente colocar na nossa vida, ah, não, agora eu sou uma pessoa melhor. Não, a gente tem que ser uma nova criatura. A gente tem que ser uma nova pessoa, não é uma pessoa melhor, mas uma nova pessoa que vive de uma nova forma, né? E é o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar é essa esperança viva, né? Por que esperança viva? Porque essa esperança deve nos mover aqui agora, né? Porque às vezes a gente acha que a esperança então de que mesmo que a gente morrer, a gente vai ressuscitar com Cristo, então tranquilo, eu vou ficar de boa aqui e que o mundo se exploda então e eu vou viver minha vida. Não. Por isso que se chama esperança viva, porque essa esperança no futuro, ela deve nos mover aqui hoje no presente, né? No meio desse caos, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente precisa nos mover. A gente precisa, através dessa esperança, nos mover hoje aqui, né? Porque sem a ressurreição, o evangelho não faria sentido em nossa vida presente, né? E essa vida não faria nenhum sentido, não teria alegria nenhuma, pois como a gente pode viver uma fé eterna nos limitando à esperança desta vida, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o evangelho não faria sentido, porque tudo aquilo que ele falou era mentira, né? Mas como ele ressuscitou, a gente tem essa esperança viva, né? João 11:25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E essa tem que ser a nossa esperança, né? Que por mais que essa nossa vida aqui hoje, ela é limitada, ela é finita, ela tem um fim, a gente tem essa esperança de que a morte não é o nosso fim, né? Essa esperança tem que nos mover hoje, aqui agora, né? A gente sabe que Cristo ressuscitou e por isso a gente também vai ressuscitar, como no versículo que a gente leu. Se com ele a gente morreu, também com ele a gente vai viver. Então essa é a nossa esperança, né? Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é todo o sentido da Páscoa, né? Esse é o poder de Deus, que Cristo ressuscitou. E é isso nos traz esperança hoje, para viver o hoje mesmo em meio ao caos, né? E esse poder que transformará o futuro já está disponível para transformar o presente, né? A gente precisa viver isso, que esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o poder do Espírito Santo, né? E Cristo falou, quando ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo. E a gente tem, então, esse poder em nós hoje, que é o Espírito Santo, né? E esse poder precisa nos transformar hoje e fazer com que a gente viva hoje, aqui e agora, levando essa esperança, levando essa luz, levando essa boa notícia de que Cristo veio, Cristo morreu para nos libertar dos nossos pecados, para nos dar uma nova vida e para que a gente possa viver essa viva esperança aqui hoje, né, do nosso modo de viver. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para o futuro, que a gente nos enche de esperança, a gente precisa viver plenamente o presente, né? Para dar razão da esperança, não basta apenas ter conhecimento intelectual, é preciso praticar, pois toda a nossa vida precisa ser transformada pela esperança. Então, a forma que a gente vive hoje, no meio do caos, precisa passar para as pessoas, né? Refletir nas pessoas essa nossa esperança de que Cristo veio, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E aí uma frase de João Calvino diz que a esperança não é mais do que o alimento e a força da fé, ou seja, essa nossa esperança tem que fortalecer a nossa fé a continuar caminhando, mas isso também não quer dizer, né, então eu não preciso mais chorar porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo. Não, a gente vê que Cristo sofreu, né? Quando Jesus vai ali e vê Lázaro morto e vê as irmãs dele chorando e vê tudo aquilo ali, a Bíblia diz que Jesus chorou, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar, ele chorou com a morte, ele chorou diante da morte. Então a gente precisa sim se compadecer, né, das pessoas também. A gente sabe que a dor é real, que esse sofrimento é real, mas a nossa esperança não pode estar baseada no aqui e agora, né? E esse nosso apego ao aqui e agora, ele revela, será que é o nosso jeito de viver, nosso jeito de viver o aqui e agora, né? Essa forma que a gente está vivendo aqui e agora, revela que de fato existe uma esperança de amanhã ou não, né? Mas o sofrimento também, ele nos mostra que o mundo não é para ser como deveria ser,
E aí isso também é mais uma porta para a gente pregar o evangelho, porque a gente olha todo esse sofrimento e a gente não consegue ficar em paz com esse sofrimento, porque a gente vê que não era para ser assim. A gente vê que não era para o mundo ser assim, mas o mundo é assim por causa do pecado, porque através do pecado veio a morte, né? E isso é real, isso é sério, e a gente precisa tratar isso com seriedade e levando essa esperança para as pessoas, né? Eu passo aqui. E aí C.S. Lewis traz isso, né? Ele falando, desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire ao céu e terás a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. O que ele está dizendo, né? Que a nossa esperança no futuro, aquilo que a gente está conversando, precisa nos mover hoje. Quando a gente pensa só no futuro, falando, o céu vai ser lindo e tal, então, né, eu não vou mesmo me preocupar com aqui agora, que não estou nem aí com as pessoas, com o mundo. Não, ele falando que se a gente perde essa esperança no futuro, a gente se torna ineficaz neste mundo aqui agora. E Deus não nos chamou para ser ineficazes aqui, né? Eles nos deu uma missão para viver o aqui e agora, para mostrar esperança aqui e agora, para compartilhar essa boa nova aqui e agora, né? Seria sem sentido falar do sacrifício de Cristo que nos liberta de nossos pecados, dando nova vida em Cristo para uma viva esperança, se a vida atual fosse a única forma de existência, aqui estamos confinados. Se não existisse uma vida por vir, não faria sentido nenhum tudo isso que a gente falou aqui, não faria sentido esse Cordeiro Pascal, não faria sentido a morte, a ressurreição de Cristo, se não existisse uma vida vindoura, né? E salvação, ressurreição não faz sentido se tudo que existe é o aqui e agora, né? E Paulo diz isso, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, né? Mas aí a gente pode falar, mas por que que a gente parou então de celebrar a Páscoa, né? Por que que a gente não celebra mais a Páscoa? Por que que a gente não celebra mais essa libertação? Mas a gente tem sim a Páscoa, a nossa Páscoa hoje, né? Como Cristo nos ensinou, é a Santa Ceia, né? Essa é a nossa celebração, porque na última Páscoa, antes de Jesus ser crucificado, ele senta com os discípulos, ele toma a ceia e ele fala: essa é a nova aliança no meu sangue, né? E ele senta ali e fala: fazer isso agora em memória de mim. Então, agora, na nossa Páscoa, né, com a morte e ressurreição de Cristo, houve essa mudança. Né, e a Páscoa deixa de ser vinculada, então, a essa libertação do povo do Egito, dos judeus lá, e passa a ser a libertação dos homens do pecado. Então, agora a gente comemora na Santa Ceia não mais a libertação do Egito, mas a nossa libertação do pecado, a nossa nova vida em Cristo. Né? Assim, a gente celebra, então, na Santa Ceia, sempre fazendo isso em memória de Cristo, porque Cristo diz que quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Então, essa união de novo, esse relacionamento restabelecido. E a nossa nova Páscoa, então, é essa Santa Ceia. Quando a gente celebra a ceia, a gente celebra essa libertação da escravidão, do pecado e da morte, né? E Brennan ele tem uma frase muito interessante que diz: a morte é simplesmente uma transição para a única experiência que merece ser chamada de vida, né? Como a gente falou, não é que a gente não vá sentir falta daqueles que se foram, né? E a gente está passando por isso, né? Muita gente perdeu família, perdeu amigos, e essa dor é real. Jesus chorou, né? Ao ver Lázaro morto, mas o sofrimento, ele é um mistério, né? Que nenhum de nós tem de fato a capacidade de entender e de explicar. Mas talvez, né, Deus usa esse sofrimento, e quase sempre ele usa, e por meio desse sofrimento mais intenso, Deus nos ensina as lições mais profundas. E o mais interessante do cristianismo é que o Deus que nós servimos e o Deus que nós cremos, ele não é alheio ao nosso sofrimento, ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Pelo contrário, ele mesmo se tornou humano, ele mesmo sofreu, ele tomou sobre si, a palavra diz que ele tomou sobre si as nossas dores, o nosso sofrimento, o nosso pecado. Então, Cristo sabe o que é sofrer. E quando a gente sofre, ele se identifica porque ele sabe o que é sofrer. Né? Ele não é um Deus indiferente que está lá no alto, a gente sofrendo aqui, e ele fala: sofre aí. Não, ele sabe, ele sente, ele sabe o que é sofrer, porque ele passou por isso. Né? E ele passou pela pior sofrimento de todos. Né? Ele entregou sua própria vida. Então, ele não é indiferente ao nosso sofrimento, porque ele sumiu na forma humana, ele sofreu e se entregou no nosso lugar. E antes de subir ao céu, ele disse aos discípulos, né, ide fazer discípulos, e ele falou: e eis que eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês todos os dias. Então, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio ao sofrimento,
a gente tem essa esperança de que Cristo está com a gente nesse sofrimento, de que ele não é indiferente ao nosso sofrimento, de que diante ali da morte de Lázaro, Jesus chorou, porque ele era muito amigo de Lázaro. Então, que a gente possa ser assim como Jesus, né? Que a gente possa sim lamentar, que a gente possa sim chorar, confortar aquelas pessoas que estão passando por este momento, mas que a gente também traga essa palavra de esperança para as pessoas, que se a gente crê em Cristo, a morte não é o fim, mas ela é simplesmente essa transição, ela é o começo da nova vida em Cristo, ela é o começo da vida eterna com Cristo. E para finalizar, eu gostaria de ler esse texto final de Apocalipse 5, de 4 a 9, que João faz um relato de uma visão que ele teve, né? E aí João diz que ele viu ali que Deus tinha nas mãos um rolo que estava escrito por fora e por dentro, um livro escrito, e não havia ninguém, nem no céu, nem debaixo da terra. Diz que não havia ninguém que era digno de abrir aquele livro, e ele chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui a gente já sabe o final da história. A gente sabe que o Cordeiro venceu, o Cordeiro está no trono, o Cordeiro está com o livro nas mãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele continua no controle de toda a história. É ele que segura na mão, ele é o único que é digno de abrir, porque ele morreu e ressuscitou. Ele pagou o preço que era preciso pagar para que ele fosse capaz de abrir esse livro. E diz que ele foi morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui a gente vê que Deus também não faz acepção de pessoas. Ele não chama só branco, só negro, só rico, só pobre. Ele fala que ele comprou com o seu sangue gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação. Né? Assim como no Egito, quando as famílias foram poupadas pelo sangue do cordeiro, ele simplesmente passava por cima das casas e via o sangue, ele não olhava para as pessoas e falava: essa pessoa aqui não é tão legal não. Então por isso que a gente não pode dizer: fulano não tem jeito. Não, ele tem jeito, porque o sangue de Cristo, ele cobre multidões de pecados, né? Por isso que a gente precisa ter essa esperança, porque a gente precisa olhar para nós mesmos, né, e ver que Deus não vê nossa multidão de pecados, mas ele olha para nós e vê que a gente foi coberto pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa esperança. Essa tem que ser, essa tem que ser a nossa celebração diária, onde a gente deveria ser punido, onde a gente deveria ser morto, como ali foi acontecido no Egito, porque todos, fala que a Bíblia diz que todos pecaram, né? Não foi só o pessoal do Egito, não foi só o pessoal X e Y, não, todos pecaram, todos nós merecemos ser mortos por causa dos nossos pecados, mas por causa do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, a gente é liberto, né? E a gente ainda hoje, quando Deus olha para nós, ele não vê nossas multidões de pecados e também não vê nossas boas ações, que às vezes a gente acha: mas eu sou meio bonzinho, eu faço uma coisa errada aqui, mas faço uma coisa boa também, né? Eu dou o dízimo, eu faço, né? Eu entreguei cesta. Não, Deus não vê nada disso, nem nossos pecados, que são muitos, nem nossas pequenas coisinhas boas que a gente faz. Quando ele olha para a gente, a única coisa que ele vê é o sangue do Cordeiro sobre nós. E esse sangue do Cordeiro é o sinal de que a gente foi liberto, de que o preço foi pago, né? Mas aí a gente pode perguntar, né? E agora? Então, para concluir, e agora? O que a gente pode fazer, né? E aí eu coloquei 3 coisas e que a gente possa viver, então, de acordo com essa verdade, em nosso dia a dia, no trabalho, na escola, no hospital, onde a gente for, que a gente possa viver nessa perspectiva, refletindo em nossas ações e nossas palavras, né? Essa nova vida em Cristo,
que essa esperança que nos move possa ser vista pelas pessoas, né? Não como pessoas melhores, como a gente disse, mas como novas criaturas, como nova vida, não como a pessoa melhorou, não, mas a pessoa é outra pessoa, é uma nova pessoa, né? E mesmo diante de toda essa situação que a gente está vivendo, que a gente como igreja em movimento, que a gente possa ser movidos por essa esperança viva, né? No Cordeiro que venceu, no Cordeiro que foi morto e ressuscitou e está no controle de todas as coisas, né? Que a nossa esperança não seja no jornal, no noticiário, nem numa autoridade, mas que a nossa esperança, que a gente seja movido de verdade por essa esperança viva, né, no Cordeiro Pascal, que foi morto, mas ressuscitou. E a gente viu que no Apocalipse ele venceu a serpente, ele esmagou a cabeça da serpente, que foi prometida lá em Gênesis, e ele venceu. E o melhor de tudo, ele está vivo, e ele continua no trono, e ele continua sob o controle da história, e ele continua reinando, mesmo que a gente ache que as coisas estão fora de controle, ele continua no controle da história. Que a gente viva aqui e agora como libertos do pecado, sendo testemunhas da nova vida em Cristo, movidos por essa viva esperança no Cordeiro que venceu e no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que essa possa ser a nossa esperança, que a gente possa viver isso no nosso dia a dia, né? Que através desse nosso viver diário, as pessoas possam também ser impactadas por essa viva esperança, né? Que a gente possa viver isso que não é fácil, né? Eu gostaria de orar só para concluir. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por quem tu és. Queremos te agradecer porque mesmo a gente sendo pecadores, o Senhor proveu o substituto. O Senhor entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, para nos dar uma nova vida, para nos libertar, ó Deus, do pecado, para que a gente não fosse mais escravos do pecado, mas que a gente pudesse ter uma nova vida em Cristo, para que a gente pudesse ter essa viva esperança de que nossa vida não é limitada a este mundo visível, mas sabemos, ó Deus, que a nossa vida, quando termina aqui, nossos olhos se abrem para a eternidade, onde a gente vai poder viver com Cristo. Mas que isso, ó Deus, possa nos mover hoje, que essa viva esperança não seja apenas algo que a gente se apegue a algo futuro e que nos paralise no presente, mas, pelo contrário, que nessa nossa esperança, nessa vida vindoura, nessa ressurreição, possa nos mover hoje ao nosso próximo, que ela possa nos mover hoje àqueles que necessitam, que a gente possa refletir nas nossas vidas, ó Deus, a tua luz, que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas através dessa viva esperança, que as pessoas, ao olharem para nós, elas não possam se afastar, mas que elas possam ser desafiadas também a viver esse relacionamento contigo, que a gente possa compartilhar essa boa nova, de que a gente pode viver libertos do pecado, uma nova vida, porque Cristo morreu e Cristo ressuscitou, e que essa seja a nossa mensagem diária, que a gente possa viver nessa verdade todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém.